tarde. Começando mais um episódio do nosso podcast DP Fora da Caixa, parceria com a Caderno Virtual, dentro do DP Results, agora com a Elsa Bispo. Elsa Bispo. Ei, esses nomes difíceis, hein? O meu também não posso falar nada, viu? O meu nome também é bem complicado. Da EB Treinamentos de São Paulo, palestrante do evento, né? Contribuindo aqui no nosso podcast. Esse podcast está acontecendo de 20 em 20 minutos aqui, são episódios curtos. E os congressistas vão ter acesso a esse conteúdo todo para complementar as coisas maravilhosas que estão acontecendo ali no teatro. Então eu queria que você me falasse um pouquinho do trabalho da EB, da sua palestra que você vai fazer logo mais, e o que mais você queria complementar usando esse espaço. O espaço é seu. Perfeito. Primeiro, gratidão, Gustavo. Um prazer estar aqui junto com você. Prazer é nosso. Nesse evento tão maravilhoso. E eu vou falar exatamente o propósito. Acho que cada um de nós tem um propósito, né? Sim. Qual é o seu propósito? O propósito meu e da EB é transformar os profissionais, inserir eles no mercado, capacitar e ajudar que eles cresçam. E isso está totalmente conectado com o que eu vou falar hoje. Hoje eu vou falar, junto com a Aline, dessa mudança do profissional, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo, tá? Em toda essa mudança. E sobre isso, eu acho que o primeiro ponto que eu quero dizer é sobre a ambiência. Por exemplo, sem dúvida. Quando você conhece, você vai para novos lugares. Hoje, nós estamos aqui, milhares de pessoas estão aqui, novos lugares. Você conecta com novas pessoas, nós nos conectamos hoje. A gente gera novos negócios, conhecimentos. Você falou, nós podemos... Soma de energia. Isso, e aí vem o quê? Vai ter novas atitudes. E com as novas atitudes, novos resultados. Não, a gente pode mudar completamente o destino da nossa vida por conta de um ambiente novo que a gente conheceu. Isso mesmo. E uma pessoa, ela pode mudar a sua vida. Então, acho que a gente tem que estar sempre aberto. Primeira coisa, o profissional que quer crescer, continuar crescendo, independente da carreira, é estar em novos lugares. Por quê? Pessoas vão fazer a mudança. E como a gente conversou, eu tenho certeza que vai sair muita coisa boa por aí. Com certeza, já está saindo. No quesito treinamento, né? Você disse que vocês trabalham fortemente em treinamentos. Eu queria entender quais áreas, exatamente o que é que vocês estão fazendo de diferente nos seus treinamentos para o pessoal aí do DP. Perfeito, muito legal. Eu acredito sempre na teoria do chá. Lembra do chá que a gente aprendia na faculdade? Claro. Conhecimento, habilidade e atitude. Mas é isso que vai gerar o quê? Resultado. Então, na EB, nós capacitamos os profissionais, conhecimento. Só que em todas as nossas formações, nós trazemos, por exemplo, um mapa comportamental. A pessoa recebe ali como bônus um curso que ela pode fazer o mapa dela, ter o DNA dela e que ela pode... Que instrumento vocês usam? DISC. O DISC. O DISC. E ela tem um mapa comportamental e com o mapa ela pode assistir as aulas. É obrigatório? Não. Mas nós acreditamos que é o conhecimento, autoconhecimento, o desenvolvimento para novas habilidades, que a gente precisa se conhecer, né? E aí, nos nossos cursos, para desenvolver novas habilidades, tem muita prática, exercícios, né? Situações reais. O que acontece no dia a dia do profissional de DP, da administração de pessoal? Então, nosso foco é esse. E é isso que vai trazer resultados, né? E graças a Deus, ao longo desses 6 anos, mais de 63 mil alunos. Que maravilha, Elsa, que maravilha. Esses conteúdos vocês têm commodity, ou seja, os mesmos, ou vocês adaptam a cada cliente que vocês fecham? A venda é para pessoa física ou B2B? Perfeito. Existem as duas modalidades. Então, quando eu falo para o profissional, nós temos uma escola, uma plataforma e nós temos formações que vai do nível básico ao nível mais avançado. Okay. E todas as aulas são aulas ao vivo que ficam gravadas e o aluno pode assistir, perguntar, que tem uma equipe de um time de professores ali respondendo esse aluno. Então, a formação, isso para o profissional. E nós também atuamos para as empresas. Aí na empresa é o personalizado, é olhar para você e perguntar qual a sua dor, qual a sua dificuldade. Dentro da área de administração de pessoal, manda a bola que nós fazemos gol. Eu adoro esse conceito que eu chamo de homeopatia educacional, né? É a pílula certa para a pessoa certa. Hoje a tecnologia permite que eu tenha, por exemplo, um PDI com tudo individualizado. Se eu tiver informações de qual o sonho desse colaborador,
Se eu tiver informações de qual o sonho da empresa para aquele colaborador, qual o projeto, o que é possível, o que não é possível, o que se espera, você consegue definir exatamente os gaps e o que aquela pessoa precisa desenvolver, não é? E até o que ela pode ajudar o colega a se desenvolver. Então, você tem esse mapa, esse roteiro, ele é fundamental. E você fazer esse projeto customizado para as empresas, você está no caminho certíssimo, certíssimo mesmo. Vocês vão falar de que hoje na palestra, você e a Aline? Nós falaremos sobre o DP, Uhum. um novo cenário e o DP se posicionando como um aliado do negócio. Ou seja, deixar aquele papel de antigamente, que era aquele profissional mais burocrático, né? E se tornar realmente um profissional como um especialista. Porque sempre que vai acontecer a situação, é ele a atuar realmente como parceiro do negócio. Olha aqui, meu amigo Gustavo, você me pediu, por exemplo, vou entrar no tecnês aqui, para pagar uma alimentação na folha em dinheiro. Pode? Olha, eu vou te trazer o embasamento. Se você pagar na folha, por mais que você cumpra a legislação, você vai ter tributos, tá? Mas analisando a convenção, ele fala pode. Existem outras alternativas. Você pode colocar um benefício, fazer uma parceria, entregar um cartão. Tem inúmeras empresas de benefícios. Mas se você quiser colocar na folha, existe um risco. O custo aumenta e existe um risco. A decisão é do empregador. Mas ele atua como um consultor, parceiro, trazendo alternativas para esse empresário e para essa diretoria. Que nos últimos 20 anos mudou muito a função dos escritórios de contabilidade em si, não só do DP, porque as coisas estão mais automatizadas, o Ministério do Trabalho está mais automatizado, o Receita Federal, então a burocracia diminuiu demais, a produção de documentos, papelada. E como está automatizando, está sobrando um tempo e se espera mais desse profissional do que somente aquela coisa operacional, né? E como você falou, o consultivo, o atendimento consultivo, principalmente quando você terceiriza uma folha, ou quando você terceiriza uma contabilidade, ele assim é o que está de diferencial hoje dos profissionais, né? O seu profissional não é executar mais operacionalmente, o seu negócio é trazer respostas, e resposta rápida. Então, você formar um profissional que ele tenha na ponta da língua esse conhecimento, realmente é um desafio também para os profissionais e para quem tenta fazer isso. A gente está vendo uma crise de empregabilidade muito grande, as pessoas estagnadas, sem vontade e sem saber definir por quê. Se a gente senta às vezes com um aluno, com alguém, pergunta, mas por que você está parado? Por que ele não sabe explicar? Ele está num processo que não é porque ele quer, é porque o mundo montou uma redoma ao redor dele e ele não está sabendo sair daquilo. E a produtividade está caindo, principalmente no Brasil, né? São muitos auxílios, são necessários, mas tem que ter um controle, mas é muito benefício, muito auxílio que dá uma falsa impressão, né? De almoço grátis, que no fundo não existe. Por outro lado, as empresas sofrendo. Nós tivemos feirões aí de empregos com 7 mil vagas para 1.000 candidatos, né, pela BRH, assim, 2 anos seguidos, e percebe claramente o desespero das empresas por profissional. A gente chegou, inclusive, a ter casos de empresas pagando para a pessoa ir fazer a entrevista. Nossa. Pagando. Pagava lá 50, 100 reais os custos para a pessoa ir lá para participar de uma entrevista. Tamanho desespero. Chega agora a época do Natal, sazonal. Sim. A gente teve aqui com alguns empresários da área de varejo. Eles estão assim, não sei como é que eu vou atender o Natal, porque a gente abre vaga e fica as moscas. E sempre as pessoas, é um grande desafio. Tem o lado das empresas, porque não adianta a tecnologia se não tiver a pessoa certa no lugar certo. E por outro lado, todo profissional, quando olha para a sua vida, para a sua carreira, precisa acompanhar as mudanças, mas muitas vezes começa aqui, ó, com a mudança de mentalidade. E aí eu vou dizer algo para você, Gustavo. Muitas vezes tem uma historinha, que é muito velha, conhecida, que fala que o elefante, né, um grande elefante num circo, estava preso a uma fina corrente. E alguém certa vez pergunta para o treinador, mas nossa, ele não história? Ele disse, não, quando ele era pequeno, era essa mesma corrente, só que ele tentou tantas vezes, ele não conseguiu, ele desistiu. Então ele criou uma crença que ele não consegue. Então o ponto-chave muitas vezes é você olhar para dentro de si e quebrar essas crenças e entender... São crenças limitantes. Isso aí é psicologia. Está batendo na última década demais em crenças limitantes. E ponto, esse é o caminho. Olha para dentro de si, ajusta o coração, ajusta o que precisa ajustar para seguir em frente. Porque eu sempre falo,
Tudo você pode, inclusive porque existe um Deus que te fortalece. Você lembrou Napoleão Hill agora com a lei da atração, o segredo. É isso, e eu vou trazer, inclusive, cocriação. Na palestra de hoje, 4 pontos de Napoleão Hill, dicas, tá? Desejo ardente. O que você deseja no seu coração? Segue o seu coração, aquilo que você almeja, mas tenha fé. Por que você tem que ter fé? A fé cega no que vai dar certo. É o que vai te ajudar a acreditar. Inclusive ele fala, você tem que ter fé como se aquilo já estivesse acontecendo. Exatamente. E aí começa o quê? A declarar o poder da palavra. E aí você tem que ter um plano. Onde você está hoje? Onde você quer chegar? O que você precisa? Qual o gap? O que eu preciso para chegar aqui? Foca nisso. E por fim, não desista. Vai ser fácil? Não vai ser. Não. Mas é possível. Se alguém conseguiu, você consegue. Qualquer um. Nossa, mas ele conta naquele livro, eu não me lembro o nome, se é o Segredo. Pensa em Riqueza. Exatamente. Que ele fala, Thomas Edison, que assim, há mais de 300 anos que esse segredo está sendo passado, né? E poucas pessoas enxergaram isso. E é uma coisa muito simples, fantástico realmente, essas dicas. E não só o profissional, né? Ele tem que saber o que ele entrega, qual o valor do que ele entrega, até para ele poder se posicionar em termos de salário, né? Então, o que eu realmente qual o valor que eu tenho dentro dessa organização? E isso é muito legal, porque uma das tendências, a gente está falando de tendências, tem ESG, estamos falando aí de IA, estamos falando de inteligência emocional, mas deixa eu falar uma outra coisa. A gente, como RH e o DP, a administração de pessoal, faz parte do RH. Precisa, nesse novo cenário, tratar o colaborador como um empregado, como um cliente, aliás. Claro. O colaborador tem que ser tratado como exatamente um cliente. E aí está o ponto que você falou. Existe dificuldade em contratação? Existe. Mas precisamos das pessoas certas no lugar certo. E o DP, nesse novo cenário, e isso de forma geral, é menos operação. Ele tem que deixar as atividades operacionais por automações, fazendo rotinas mais inteligentes para ele ter tempo, para ele focar, sendo mais no que realmente importa, negócio, né? No que realmente importa. E aí entra aquela dica, né? 80-20, né? É 20% do que você faz que vai dar os 80% de resultado. Então, o que tem muitas distrações, elimina. Com certeza. Qual que é a sua formação? Olha, eu sou formada em recursos humanos, fiz pós em cálculos trabalhistas e meu MBA em legislação trabalhista e direito previdenciário. Nossa senhora, é bem técnica. Eu sou bem técnica. Bem técnica, mas o seu coração não é técnico. Não é, sabe por quê? Porque eu entendi. Veio de quem? De sua mãe, de seu pai? Quem era assim? Da igreja. Ah, que maravilha. Isso aí realmente É isso. Porque quando você começa ali na igreja, eu falo que eu aprendi a palestrar ali. Independente da fé, de religião das pessoas, claro, na célula, ajudando pessoas, ouvindo, compartilhando. Então, meu campo de batalha, onde eu aprendi foi no campo de batalha, ajudando pessoas. E aí você começa a entender que as pessoas, e foi o que aconteceu comigo, por técnica, que por boa que eu fosse, só o técnico não adianta. Não. Tem o lado do ser humano. Com certeza, com certeza. Entre o 0 e o 1 existe um caminho, muito número aí, né? E aí, realmente, essa visão agora, desse mundo tão tecnicista, etc., distancia um pouco as pessoas disso, né? Você tem que, assim, só existe o que eu vejo. E, na verdade, o segredo está naquilo que você não vê. Não é no que é possível pontuar, é naquilo que... É o subjetivo, né? O subjetivo nunca teve tão em voga e nunca teve tão esquecido. Mas eu acho que são dores de cada década, né? Cada década teve uma dor diferente. A década de 80 teve a sua, e aí nós estamos passando por esse desafio agora da tecnologia, inteligência artificial, rede social atrapalhando as relações humanas. Mas é um desafio nosso do momento. Na década seguinte vão ser outros desafios, esses vão ser esquecidos, e a gente tem que tratar tudo no seu tempo, né? E não achar que o mundo vai acabar por conta de coisas que estão acontecendo, porque eles pensavam que a televisão ia acabar com o mundo também, né? Quando o homem foi para a Lua, para alguns aquilo lá era o apocalipse. E o mundo não acabou e não vai acabar por conta disso. A gente vai ter... legal você falar isso, tão bom ouvir você falando isso. Sabe por quê, Gustavo? A certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar. Bom, o que vai acontecer, a gente não sabe. Não sabe. Na palestra de ontem, olha, estão falando de robô, de dinheiro, e de mudanças, de inteligência, de tudo isso. Tá, vai mudar. Mas a gente está preparado. É abrir a mente, abrir o coração. E vai mudar para todo mundo. Vai mudar para todo mundo. Tá todo mundo no barco. Acompanhar essa mudança. Aí tá. Tudo é poder de decisão. O que você decide? Se você decide ser um fracassado, você falar que é um fracassado, você tem razão.
Se você diz que você é um vencedor, você também tem razão. Então, qual é a sua decisão? O que você decide ser? Decide acompanhar e fazer diferença na vida das pessoas ou decide ficar reclamando? Porque quem reclama, eu sempre costumo falar, quem reclama não prospera. Não prospera. Não estou falando só do financeiro, estou falando na não família, no pessoal, na família, né? pessoal, no espiritual. No espiritual, no ambiente, no relacional. Quem gosta de ficar de gente reclamando? Não, Deus negativo, não pode. E aí é poder de decisão. Tem que sempre ver o copo, meio copo cheio, né? É isso, olha aqui. O que a gente vai olhar? É sempre meio copo cheio. É isso, é isso. O pouquinho que a gente tem, pelo menos tem. Poderia estar pior. Exatamente. E se tem algo que eu já tomei, já tem a parte boa, gratidão. E aí, um outro princípio que eu acho que abre portas, independente, o profissional, o empresário, todo ser humano precisa ser grato. Sem dúvida. Porque é isso que vai você enxergar até aquilo que você tem de bom. E vai conseguir enxergar coisas novas que você pode trazer. Que são valores tão rudimentares que Cristo trouxe, né? Vamos falar um pouco de religião. Porque assim, é tão perfeito, a gente escreve, diz que o homem criou um livro de 3.000 páginas, que é a Bíblia, e Deus veio com 2 linhas, né? Ame ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. 2 linhas, o resto foi tudo derivado dessas 2 linhas. E tudo que a gente faz na vida, se a gente seguir esses 2 mandamentos, você está sempre bem e sempre à frente, né? É isso, Gustavo, é isso. E aí, exatamente, ame ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Deus é bom o tempo todo. Exato, e confia, né? A gente tem muito mais para agradecer e é confiar nele. Nós estamos aqui e se você está aí, é porque Deus permitiu e que tem algo aqui que você precisa ouvir. E muitas vezes é uma frase que vai virar uma chave e que vai mudar a sua história. E a gente espera que a gente tenha mudado a história de muita gente. Com certeza. Elsa, foi uma conversa maravilhosa, você é uma pessoa encantadora e eu tenho certeza que nós vamos ainda ter muita coisa para conversar. Se Deus quiser. Mas obrigado pelo seu tempo, eu sei que você está com o seu stand. Gente, eu estou vendo daqui ali, ó, te esperando. Mas assim, e vou lá assistir sua palestra também. E vai ser uma honra. Gratidão. Se Deus quiser. Gratidão. Obrigado, pessoal.